A população da China caiu pelo quarto ano consecutivo, escancarando uma crise demográfica que ameaça a segunda maior economia do mundo. Segundo dados oficiais divulgados pelo governo chinês, a taxa de natalidade despencou para um nível recorde em 2025, 5,63 por mil habitantes, a menor taxa desde que o Partido Comunista ascendeu ao poder em 1949. No ano passado, a população chinesa diminuiu em 3,39 milhões, chegando a 1,405 bilhão de habitantes. Outro dado que chama a atenção é o número total de nascimentos, que caiu para 7,92 milhões em 2025, uma queda de 17% em relação a 2024. Já a taxa de mortalidade vem crescendo. Em 2025 foi de 8,04 por mil habitantes, a mais alta desde 1968. A população chinesa vem diminuindo desde 2022 e está envelhecendo rapidamente, o que é um grande desafio para o governo de Pequim, que tenta fortalecer o crescimento econômico, conter a dívida e também impulsionar o consumo interno. Atualmente, 23% dos chineses têm 60 anos ou mais, o que equivale aí a cerca de 320 milhões de pessoas. Mas as projeções indicam que até 2035 esse número pode saltar para 400 milhões de pessoas. Isso é equivalente à população da Itália e dos Estados Unidos juntas. Isso significa que milhões de pessoas devem deixar o mercado de trabalho na China nos próximos anos, em um momento em que os orçamentos de previdência já estão sobrecarregados. O fato de você ter uma redução da população e também o envelhecimento dela pode gerar um problema grave no longo prazo com relação à questão da segurança social, da seguridade social, e o fato de a China envelhecer antes de enriquecer. Então, quanto mais pessoas idosas você tem na população e menos população, a probabilidade de os mais jovens estarem trabalhando integralmente para sustentar os mais velhos, e isto reduzindo a criação de riquezas, pode levar ao empobrecimento ou uma estagnação do crescimento chinês. O governo chinês está de olho nisso e aumentou a idade da aposentadoria, com homens agora podendo trabalhar até os 63 anos e as mulheres até os 58. Por anos, a China foi o país mais populoso do mundo. Hoje ocupa a segunda posição, atrás da Índia, reflexo dos 35 anos da política do filho único. Essa política ajudou a combater a pobreza, mas remodelou as famílias e toda a sociedade chinesa. Ela começou em 1980 e foi flexibilizada em 2015, quando o país se viu em meio à crise demográfica. Ela era adotada nos grandes centros urbanos e não era uma política que foi adotada durante muito tempo para a redução do processo populacional da China. Existem projeções de que, se não houvesse implementação da política de filho único, hoje em dia a China teria mais de 600 a 700 milhões a mais de pessoas. Então, nós estaríamos com uma China com 2,1 ou 2 bilhão de habitantes. E aí os chineses, ao notarem o crescimento econômico do país, ao se estabelecer um novo paradigma econômico, passaram para a política de 2 e depois para 3 filhos, atualmente nos centros urbanos. Além de promover visões positivas sobre casamento e maternidade, a China deve gastar 26 bilhões de dólares em políticas públicas para incentivar os casais a terem filhos. Mas todo esse esforço enfrenta uma barreira: o alto custo de vida nas cidades. 68% dos chineses vivem hoje em áreas urbanas, onde é mais caro se criar um filho. Para se ter uma ideia, em 2005 esse número era de 45%. É caro ter filho hoje em dia, não é? Porque você, considerando a sociedade chinesa, que é extremamente competitiva, você está praticamente colocando uma criança para disputar com uma quantidade enorme de indivíduos. Então, para que aquela criança tenha sucesso financeiro, educacional, tudo isso, a competição será muito intensa. E é por essa razão que os pais tentam aí colocar os filhos em vários cursos adicionais para criar justamente uma vantagem do filho competitivamente em relação aos outros. Isso é um custo, não é? Então, esse é um aspecto fundamental. O custo
educacional, o custo de se ter um filho. Essa questão demográfica não é exclusiva da China. O país tem uma das taxas de fertilidade mais baixas do mundo, em torno de 1 filho por mulher. Mas outras economias asiáticas enfrentam níveis parecidos e muito abaixo do limiar de substituição, que é de 2,1 filhos por mulher. É o caso de países como Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Este processo de queda de fertilidade e de envelhecimento global é uma realidade no Brasil, na Europa principalmente, nos países asiáticos e mesmo nos Estados Unidos. Este fenômeno não aconteceu tão intensamente como a gente poderia querer projetar, porque você tem um fluxo migratório de pessoas jovens para o país. Os chineses não estão preocupados com essa questão do envelhecimento, porque eles entendem, a semelhança daquilo que o Japão também acredita, que a tecnologia pode repor muitas destas coisas que são feitas hoje em dia por outros indivíduos. A tecnologia pode ter um papel muito importante nesse processo, e uma prova disso é de que a China é o país que mais investe na questão de inteligência artificial, que tem justamente dois aspectos fundamentais, né? O deslocamento da mão de obra e também esse aspecto do envelhecimento da população, porque você pode colocar determinados setores e determinadas profissões num limbo ou mesmo levar à extinção, e isso prejudicaria particularmente os mais velhos. Mas você vê que ainda assim os chineses acreditam neste processo de tecnologia como uma forma de superar esses desafios.